Fala aí, meus patrões e minhas patronas, tudo suave na nave com vocês? Espero que sim, porque eu tô aqui só. Quase lhe pego desprevenido, né? Pois é, tem que estar ligado, pai. O samurai tem que estar sempre ligado. Eu tô aqui só de boa, só na paz, galera. Espero que vocês estejam de boa mesmo. Bach lançou nova temporada. Eu descobri esses dias, entrei nos aplicativos. Quando eu fui ver, tava lá nova temporada. Eu nem acreditei. Eu pensei que era um spin-off, algum filme. Quando eu olhei, não, era nova temporada mesmo de Bach, beleza? E prepara aí, se sente aí, encosta na parede, na cama, onde é que você estiver aí, porque os caras trouxeram ninguém mais, ninguém menos que Musashi Fuck Miyamoto, galera. Simplesmente o maior espadachim que já pisou nessa terra. O cabra tá aqui em Bach, né? O que já era bem provável de acontecer, já que Bach ele traz todas essas figuras históricas aí pro anime, né? Grande parte dos personagens são inspirados em figuras que existem, né, no nosso mundo. Mas, bom, bem provavelmente se você já viu algum edit aí de Vagabond, né, que mostrava o Musashi depois de ter assassinado 53 pessoas, né, pedindo a paz aí, que a paz interior era tudo que reina, né, você deve conhecer o Musashi Miyamoto, né, mas aí é de outra obra que agora a gente vai falar dele em Bach, né. Percebi que tem poucas pessoas que falam a respeito. Não sei se esse vídeo vai chegar nos fãs de Bach, né? Se chegar, sejam bem-vindos, né? Mas Bach é um anime sensacional. Eu gosto demais desse anime, tá ligado? Nas primeiras temporadas dele ali, ele tentava manter mais uma linha ali dentro da realidade, né? Tinha coisas já meio absurdas, né? Mas era uma coisa assim que ainda estava enviesada ali dentro da realidade. Você olhava e imaginava aqueles personagens, é luta, entendeu? Só que aí depois dali da terceira temporada e tudo mais ali, Bach ele foi se distanciando um pouco da realidade e foi entrando na fantasia, entendeu? Porém, Bach é justamente isso, galera. Eu vejo que tem uma galera que reclama de Bach, que fala que, nossa, os personagens, os corpos são exagerados. Nossa, os caras perderam a linha de senso e tudo mais. Essa é a identidade do anime, entendeu? O anime conseguiu trazer uma identidade absurda e única pra esse senso, né, de lutas e tudo mais. Tanto que tem muitas pessoas, né, que se inspiram no próprio anime pra poder meter o shape. Eu mesmo queria meter o shape do Bach, né? Para! Vou conseguir? Não vou. Até porque também o Bach é pequeno, né? Eu acho que eu poderia almejar o shape do, sei lá, do Yojiro, mas o Yojiro acho que é mais alto que eu, né? E a risada faz... Eu tenho... Quanto de altura você acha que eu tenho? Nossa, eu sou maior que o Bach, né? Pelo menos. Mas essa temporada, galera, começa simplesmente com o nosso querido Tokugawa aí, o cabeça branca, que não tem cabelo na cabeça, na verdade, que esse cara tem muito dinheiro. Porque ele simplesmente foi o seguinte... Ele pegou um prédio, tá ligado? E botou uns 600 metros abaixo uma instalação de última geração para ele conseguir clonar o gene do Musashi Miyamoto. A temporada começa com todos os lutadores bocejando, né? Eles estão tudo entediados, principalmente aqueles que viram a luta do Bach e do Yujiro na última temporada, né? Que foi um negócio assim, absurdo, colossal, fora de base, um negócio, meu Deus do céu. E aí eles falaram, nossa, depois de tudo isso, né? Meu Deus do céu, a gente não consegue, né, degustar de mais nada, né? Tipo, quando a gente come uma comida muito boa e aí a gente tem que voltar pra casa e comer cuscuz. Não, comer cuscuz é muito bom, na verdade, né? Fiz um comparativo muito ruim aqui. Bom, mas eles estão, né, de bocejando e tudo mais. O Bach também tá a mesma coisa. Inclusive, ainda mostra uma luta do Bach lá na arena subterrânea, né? E ele tá trucidando os inimigos. Ele é considerado o mais forte da Terra agora, porque ele venceu, né, o Yujiro e tudo mais. E o velho da cabeça branca, que não tem cabelo nenhum, na verdade, o Tokugawa, ele tá tentando clonar os genes, o DNA do Musashi Miyamoto, né? Ele contratou um cientista lá que simplesmente ele fazia o seguinte: os caras acham os fósseis, né, de dinossauro, e se a gente pegasse esses fósseis e quebrasse, se a gente abrir esses fósseis, a gente pode achar o DNA
dos dinossauros dentro dos fósseis, entendeu? Só que, obviamente, se a gente achar um fóssil, a gente não vai abrir, porque o negócio é uma raridade absurda, né? Você não vai partir o negócio no meio. E, claro, né, galera, é um anime, né? Então, né, vamos tentar manter aqui a linha do senso aqui. É porque Bach, ele beira muito a realidade, então tem coisa que a gente, né, acredita que dá pra fazer. Eu mesmo, por exemplo, já acreditei que eu conseguia fazer algum golpe do Bach, e eu quase acabei com a minha vida, mas prosseguindo, né? Bom, ele tenta replicar, tenta trazer o Musashi de novo, ele cria um corpo lá, todo criado em criogenese lá, um negócio assim. E aí eles tentam trazer a alma, né, do cara, só que o cara não aparece, né? Eles trazem o corpo, replica todo o gene e tudo, só que ele não consegue trazer vida no corpo. Só que se passa aqui? É aqui que é o lance interessante de Bach. O Coroa, o velho da lancha, o Tokugawa, ele tem uma irmã que também é velha igual ele. Só que essa irmã dele, ela é paranormal, ela mexe com os espíritos, entendeu? Ela mexe com as almas. Aí o Tokugawa, o Coroa, o velho da lancha aqui, leva a irmã dele lá pro laboratório pra poder tentar trazer a alma. E o cientista é contra, né? Porque o cientista, né, acredita nos dados e tudo mais. Essa mulher tá trazendo uma coisa mais espiritual e aí fica aquele negócio, né? Aí fala, mas vamos lá e não sei o quê. Aí sabe o que a velha faz? Lasca um beijão de língua no nosso querido Musashi aqui. E aí depois disso, obviamente, depois dele ser beijado por isso, eu também acordaria, eu não vou mentir pra vocês. Se eu tivesse em coma, acho que eu acordaria também. E aí ele acorda e o corpo dele muda totalmente. E aí se transforma na figura, que é uma figura que eu acho que respeitou bastante aquelas imagens japonesas que a gente vê, naquelas artes e tudo mais do que retratam o Musashi. E eu achei maneiro, eu gostei do design dele aqui, fica uma coisa mais ameaçadora e tudo mais. E assim o Musashi vem para a nossa era. Mas o que acontece aqui, galera? O que é o maneiro dessa temporada e o que é o maneiro do Bach aqui? Toda temporada, os caras terminam com um nível de poder lá em cima, a testosterona mais de 1000. E aí a gente nunca sabe na próxima temporada o que vai acontecer. Vai vir um inimigo com poder, porque é o que tá faltando, né? Porque na última temporada os caras terminou cortando ar já, né? Então os caras vão trazer um negócio absurdo aqui. E eles trazem, só que ainda tá dentro da realidade, entendeu? Isso aqui é o maneiro do Bach. E agora, qual que é o senso aqui agora? O Musashi Miyamoto, ele traz a essência do guerreiro que vai pro tudo ou nada, entendeu? Porque ele é de uma era, na época lá, que no Dragon Ball não tinha se criado ainda, né? O período Sengoku. Que simplesmente era tudo ou nada, tá ligado? Ou tu morria, ou você ganhava, matava o cara, entende? Então, tipo assim, toda a temporada é aplicado esse conceito de tipo o tudo ou nada, entendeu? Do Musashi, porque ele luta pra valer, tá ligado? E os lutadores, eles lutam pra poder ganhar, pra poder vencer, por mais que aconteça, né? Mortes em alguns momentos, né? Tudo mais, mas a gente releva isso aqui. Bom, mas o que acontece? Essa temporada também trazem o Izumotobi acho que é Motobi de novo o nome dele. Acho que é assim, Mutobi. É Mutobi. Que ele é considerado o maior espadachim da era atual, né? E aí quando ele chega na sala pra conversar com o Musashi, ele já é cortado, tá ligado? Só que é na imaginação dele. E essa temporada tem tudo isso, entendeu? E tipo assim, o Musashi, ele dá uns cortes imaginários nas pessoas que as pessoas sentem na hora, entendeu? Então ele consegue cortar as pessoas sem usar a espada. Ele chegou a um ponto tão absurdo nas técnicas dele que ele consegue cortar as coisas sem usar a espada, tá ligado? O cara é absurdo. E detalhe, galera, lembra que eu falei que ele é um espadachim e tudo mais? Beleza, ele é conhecido por ser o maior espadachim já criado, mas ele dominou todas as outras artes também. Isso é que é interessante, ele domina todas as outras artes, armas também. Então a luta dele é diferente, entendeu? Só que ele tem o senso de guerreiro. Ele quer bater de frente com os caras, ele quer ver a luta dos caras. E diferente do Piccolo da última temporada, que agia por instinto, o Musashi aqui também age por instinto, mas ele se empolga em ver a luta, em ver alguém que é forte, e isso é maneiro. Fora que ele tem consciência, né? Na última temporada tinha aquela meia dificuldade, né, do Piccolo dele ser meio animal, assim, ainda, né? Ser muito do instinto e tudo mais, ele não falar, a gente entender as coisas assim por alto, né? O que dava a entender. Mas o Musashi não, o Musashi ele é barril dobrado. E é muito maneiro porque ele vem, é como se ele fosse teletransportado daquela época pra aqui. Então todo esse choque dele tentando entender os prédios, o que é, entendeu? Ele tem medo, inclusive, de andar de carro, porque o carro anda muito rápido, ele fica comparando o carro com o cavalo. Ele anda descalço no começo da série, porque era normal fazer isso na época dele.
E tudo isso é maneiro de ser trabalhado no anime. Aí ele vê o Baki pela primeira vez, aí já tem aquele contato, aí já desmaia o Baki logo de primeiro. O cara é absurdo, velho. Um negócio assim absurdo. E o maneiro é que, tipo assim, ele tem uma técnica aqui que ele consegue... Dizem, né, que o pensamento, ele tem um tempo de reação, acho que é de meio segundo, ou é um segundo, meio milésimo, uma coisa assim. Só que ele consegue interceptar antes do cara ter a reação. Então, tipo assim, é um negócio fora de base, tá ligado? Fora de consideração. Mas é muito bem feito isso daqui, velho, no anime. E o Musashi, ele passa essa sensação o tempo inteiro de que ele é foda. E isso é muito da hora. Porque ao mesmo tempo que ele passa a sensação que ele é foda, ele não passa aquela sensação de que, tipo, eu não posso ser derrotado. Toda hora a gente pensa que pode acontecer, só que aí ele mostra que não, na verdade, eu estava querendo ver a sua técnica. E a gente olha pra esse cara e fala, caramba, esse cara é muito brabo, tá ligado? Aí lembra o Motobi que tava aqui? Toda a temporada, ele vai tentar alertar os caras que, tipo assim, velho, vocês estão correndo muito perigo, porque o Musashi, ele luta vida ou morte, entendeu? É diferente da luta de vocês. Então ele fica nessa de tentar proteger os lutadores o tempo inteiro, é como se fosse uma neura dele. Inclusive, teve um momento na temporada que isso me irritou, inclusive, então eu já vou falar a respeito. Bom, mas nesse primeiro contato dele aqui com o Baki, né, o Baki ainda consegue dar um golpe nele, né, tudo mais, ele fala, você é forte, tudo mais. Só que aí ele dá a lição no Baki, ele fala, ó, o primeiro golpe que eu te dei que você ficou desmaiado e depois você acordou. Se fosse uma luta, você já tinha morrido. Aí o Baki, caramba, é meio, né, velho? Se fosse a verdade, já tinha morrido. E aí o Baki começa a matutar essas ideias. Aí ele quebra uns bambu na mão lá, mostra que o cara tem uma técnica absurda, fora de base, entendeu? E aí ao longo da temporada ele encontra o Orochi Doppo, né? O Doppo consegue até dar um golpe nele, consegue cortar e tudo mais, só que aí ele humilha também o Doppo. E aí o Doppo fica puto, né? E quer batalhar com ele. Todo mundo aqui, galera, nessa temporada quer batalhar contra o Musashi, porque ele apareceu na televisão, tancando os policiais. Ele saiu na rua, né? Os policiais tentou falar com ele, não conseguiu, ele mobilizou todos os policiais. E aí passou na rua e todos os lutadores que estavam assistindo o programa, né? Porque aqui todo mundo tá assistindo o programa, todo mundo assiste televisão, tá todo mundo entediado, né? E aí eles conseguem ver e eles já sentem a aura, né? Do cara. Já fala, esse cara aí, velho, esse cara é o cara que a gente tem que lutar. Porque aqui é assim, aparece um cara forte e eu quero lutar contra você, meu amigo. Eu quero morrer nas suas mãos. E o ponto alto aqui do anime, galera, é simplesmente Hetsukai, o retorno da lenda. Hetsukai volta a estar lutando nos Estados Unidos, vem pra poder lutar contra ele. Só que o Hetsukai bota na mesa e pede pra ele medir, porque fala o seguinte, vamos vir pra uma luta, mas é o seguinte, você não é o maior espadachim da Terra? Vai ser uma luta que é permitido arma, então você pode usar suas espadas. Todo mundo acha uma loucura, porque o cara sem espada já tanca todo mundo. O cara já é um negócio absurdo. Só que o Hetsukai fala que o Hetsukai tem todo esse senso de justiça, né? Ele é todo certinho, todo na dele, então ele fala que ele quer lutar de igual para igual. Se for para ele derrotar o cara, ele tem que derrotar o cara dando o máximo dele, entendeu? E isso aqui tem que ser respeitado. O Hetsukai realmente botou na mesa e pediu pro cara medir. O problema é que o cara era um espadachim, o cara mediu com a espada, né? O que acontece? O Hetsukai começa a se preparar, né? Ele fala que a arte chinesa vai poder tancar o maior espadachim, né? E tudo mais. E a gente tem aqui simplesmente a primeira luta da história da arena subterrânea, que a única regra era não usar armas, em que pode usar armas. E aí o Hetsukai aparece aqui, ele usa infinitas armas, infinitas não, né? Ele usa muitas armas contra o Musashi, inclusive ele chega a encurralar o Musashi, derruba o Musashi, ele corta o Musashi em muitos momentos. Só que o Musashi, velho, ele tá em um nível absurdo. Toda hora você pensa que, tipo assim, caramba, o Hetsukai vai ganhar, velho, e aí o Musashi, calma, tô só brincando com você, pô, tá ligado? A gente vai te ver! A gente vai morrer! E aí o Musashi, ele consegue amarrar o Hetsukai, exatamente. Ele consegue amarrar o Hetsukai no meio da luta. E aí ele fala, né, que isso daqui é a maior vergonha para um lutador. Porque ele foi imobilizado, ele não foi morto, então é uma vergonha muito grande para um lutador. E aí depois disso desamarra o cara, o Hetsukai dá um golpe, ele simplesmente corta o cara em dois. Faz igual o Sukuna fez com o Gojo. Eu gostava do Gojo, só pra salientar aqui. E aí corta o Hetsukai simplesmente vai de F. Sempre lembraremos de você, Hetsukai. 1 minuto de silêncio aqui, por favor.
Muito obrigado. E aí, a gente tem o desenvolvimento do Motobi, né? Que é o tempo inteiro ele falando pra proteger os caras. Inclusive, ele vai lá na cara do Yujiro, na casa do Yujiro e na cara dele fala que vai proteger ele. Claro que depois ele solta uma bomba de fumaça e desaparece cagando de medo, né? Ele sai com as pernas tremendo de medo. E depois disso daí, né? Todo mundo quer enfrentar o Musashi e tudo mais. E o Motobi fica nessa neura dele aí de que ninguém pode enfrentar o Musashi, porque o Musashi é muito perigoso. Tem muitas artes, né? E o Motobi já dominou todas essas artes de ninja, bomba de fumaça e tudo mais, que a luta é isso, entendeu? É vida ou morte, ele que vai parar o Musashi. Aí, no último episódio, a gente tem uma luta do Jack, né? O Jack Hammer que aparece novamente, fala que vai tancar o cara, inclusive ele fez aqui mais um aumento de estatura, ele tá com 2 metros e não sei quanto, o cara virou um titã já. Aí marca um duelo pra eles na praça, só que é permitido tudo, né? Permitido arma, permitido tudo. E aí o Jack Hammer fala o seguinte: é bom que aí fica nivelado pra ele, porque agora fica justo pra ele, que eu vou trucidar esse coroa. Lá pra Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. Não tenho 38 não, eu vou é na mão com você. Você não é homem não pra vir na mão? E aí eles se encontram na praça e aí tem uma luta muito maneira, velho, muito gostosa de se acompanhar, muito da hora. O pau tora o tempo inteiro lá ele, né? E aí o Coroa se mostra incrivelmente preparado, pô, porque o cara tava... A jaqueta que ele tava usando era de uma escama especial lá, que quando o Jack Hammer tenta morder, ele quebra todos os dentes dele. O cara usa bomba de fumaça, o cara usa bomba normal, o cara corta o Jack, até que ele consegue ganhar do Jack Hammer, exatamente, né? Obviamente ele usou muitas técnicas aqui, muitas armas. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu? Que eu não posso jogar? E tem também o que eu deixei pra falar no final aqui, que acontece antes disso, mas eu acho interessante deixar pro final, que é simplesmente o encontro de Yujiro, o ogro, contra o Musashi Miyamoto, que é um negócio assim absurdo. E é maneiro que a hora que o Yujiro chega, o Musashi fica olhando pra ele, aí de nada ele sorri e fala: ah, não consegui te cortar. E aí isso é muito da hora, porque até então ele tava fatiando todo mundo, né? E aí depois de tudo isso aí tem uma quase luta deles, né? Eles começam a lutar, depois acaba a luta e tem esse embate entre os dois e aí fica aquele impasse, né? Porque o Yujiro já consegue se adaptar às técnicas que o Musashi utilizou, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Musashi também tem essa, né? De ficar olhando, experimentando quais são os golpes dos outros. Inclusive teve pontos que ele tomou um jab do Baki, depois do anime fazer todo uma lore lá falando que o jab é o golpe mais rápido e não sei o que. E aí ele toma o golpe, ele realmente desmaia, só que ele acorda e fala que ele quis tomar o golpe pra saber como é que era. Então ele é meio lelé da cuca também, mas todo mundo aqui em Baki é desse jeito, todo mundo é doido pra brigar, todo mundo é doido por luta. Mas essa temporada de Baki, galera, é muito maneira. O que acontece? Você vai ver pouco de Baki nessa temporada de Baki, porque termina os 13 episódios dessa temporada aqui com o Musashi no ápice do seu poder. Ninguém conseguiu derrotar ele, então vai ter a próxima temporada, né, que provavelmente vai dar o desfecho, né, do Musashi e tudo mais. Porém, galera, dessa temporada aqui você vê pouco de Baki, né, começa com ele ali, ele tem o primeiro embate contra o Musashi, né, tudo mais, e aí ele fica matutando algumas ideias, pensando, ele acompanha o Hetsukaio, vê a luta do Hetsukaio, mas essa temporada aqui você vai ver mais o Motobi do que o Baki, entendeu? Você vai ver mais esse mano aí do que o Baki, e esse é um ponto a se dizer. Mas no que se diz trabalhar e entregar dessa temporada aqui, é uma ótima temporada, galera. Eu gostei demais. A animação de Baki é muito boa. Eu gosto demais dessa animação, desse traço aqui. Acho sensacional, acho incrível. Até porque é um anime de luta, então acho que tem sim, que exige uma animação fluida. E esse anime ele consegue entregar, ele entrega empolgação. Você se empolga assistindo as lutas. É uma parada muito maneira, é um anime muito gostoso de você assistir. Essa temporada ela entrega muito disso. Ela entrega muito de um Musashi, de um espadachim, o que ele realmente é. Acompanha toda a lore dele. Ele começa muito como uma figura muito misteriosa, né, que você não sabe muito a respeito, né, e tudo mais, e ao longo da temporada vai trabalhando isso, dá uns flashbacks dele do passado, mas não é nada chato a ponto de se tornar um filler ou alguma coisa assim. Eu acho que a temporada ela tem um caminhar muito fluido, porque o Musashi aqui ele vai lutar contra o Doppo, ele vai lutar contra outros lutadores, tem um carinha lá da polícia que luta, tem o carinha baixo lá que eu esqueci o nome agora dele, velho,
que ele é um mestre também, que ele usa o óculos lá. Ele também tem uma luta rápida, né, contra o Musashi. Tem o Hetsukayo, né, que faleceu aqui. Tem o Yujiro, que ele vai bater de frente com o Yujiro também. Então, tem alguma galera aqui que ele vai bater de frente. Tem algumas outras lutas, como a do Motobi e a do Jack, né. Tem o próprio Motobi contra o Gaia, que eu, inclusive, eu nem tava lembrando que o Motobi era o sensei do Gaia, né. Mas também é uma luta assim, ó, 2 palitos, coisa rápida. E mostra alguns outros personagens de relance, né. E, inclusive, eu acho que é no penúltimo ou no último episódio, eu assisti na semana passada, porque algumas coisas ainda não estão tão frescas na memória. Mas no penúltimo e no último episódio que mostra o Piccolo. Então o Piccolo ele tá por aqui, inclusive ele tá tancando um jacaré do tamanho do Godzilla, tá ligado? Então, tipo, na próxima temporada, provavelmente a gente vai ter Piccolo contra o Musashi Miyamoto também. Então, a próxima temporada promete. E essa temporada de VAC foi simplesmente absurda, sensacional. Gostei demais dessa temporada. Como eu já falei pra vocês, os pontos altos. Pra mim, se tiver algum ponto baixo aqui pra poder dizer dessa temporada, que nem é um ponto baixo, né? Mas que eu senti um pouquinho mais de falta, né? De tá vendo o Baki lutar mesmo. Eu gosto muito de toda a dinâmica dele, né? Dos pensamentos e tudo mais. Eu gosto de ver isso. Mas eu entendo que é pra construção, né, da próxima temporada e tudo mais. Eu acho incrível esse relance que eles deram, né, pra tudo isso acontecer. Inclusive, o destaque que eles deram aqui pro Hetsukayo, né, pra dar um peso maior também pra morte dele e tudo mais. Então, acho que tudo aqui foi bem... Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se ficou muito bem explicado, muito bem exemplificado. Não sei se você já assistiu o Baki. Se você já assistiu, deixa o like e comenta. Se você não assistiu ainda, deixa o like e comenta também. E depois vai assistir o Baki. Ninguém nunca fica dessa parte do vídeo, né? Essa que é a verdade. Mas eu agradeço demais pela presença, pela companhia. Muito obrigado por todos terem ficado, os que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica que vocês tiverem, construtiva ou destrutiva, pode pôr aí nos comentários, que a gente trufa no pau aí. A gente marca um duelo meio-dia na Praça da Igreja pra gente se desmantelar na pancada, na porradaria, beleza? Mas é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado maneiro. Então é claro, lembre-se sempre, crianças, que sopa não é janta. Jamais se esqueçam de transcender a matéria. Busquem a gnose, atingir o nirvana e claro, voltem, porque daqui a pouco estaremos aqui juntos, lado a lado, para buscar o conhecimento. Meu nome é Igor, fico aqui e até a próxima. Valeu, fui. Os